Olá, seja muito bem-vindo aqui no método PRF Marroquina, que é o método quê? Prosperidade, riqueza e felicidade. É o método que vai destravar por completo a sua vida financeira através de um conteúdo 100% prático, 100% simples e que vai levar você para uma independência financeira quando? Agora. E tudo que eu quero garantir aqui nesse treinamento é que você consiga fazer coisas práticas para você sair daqui agora, nesse minuto, após essa aula, já praticando algo. Pouca teoria, pouquíssima teoria e muita prática. Chega de só ficar ouvindo, tendo conhecimento e não colocar em prática. Então, o método PRF ele é totalmente prático. Espere aqui vídeos curtos, mas com muita prática no seu dia a dia. Estamos combinados? Então vamos lá. Bom, uma outra coisa que eu quero deixar clara é o seguinte: esse treinamento aqui ele não é meu, é seu. Eu preparei ele, eu estudei ele, eu e o Cids praticamos isso nos nossos negócios, nos nossos salões. Então agora é o seu momento. Então presta atenção. Tudo que a gente aprende na vida, existe uma forma que a gente vai aprendendo isso. Existe um jeito de aprender lendo, escrevendo, participando. E eu vou te dar aqui uns números que vai te ajudar muito a decidir como que você vai fazer esse treinamento. Primeira coisa, quando a gente lê algo, nós aprendemos, retemos na nossa cabeça 10% do que a gente lê. Quando nós ouvimos, nós retemos 20% de tudo aquilo que a gente ouve. Quando nós observamos, nós retemos 30% daquilo que a gente observou. Então, 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando nós observamos. Agora, olha que salto quântico que nós damos. Quando a gente vê e observa, nós conseguimos reter 50% de tudo aquilo que a gente está vendo e observando. Agora, salto quântico mesmo é esse daqui. Quando a gente discute em grupo, nós conseguimos reter 70% do aprendizado. Então, uma dica importante aqui: se você tem equipe, vai aí, bota esse vídeo, bota todo mundo na sala e conversa com eles sobre esse assunto. Leva esse treinamento adiante, não pare só em você, né? Pega a tua equipe, conversa sobre isso, seu marido, sua namorada, sua mulher. Porque quanto mais você discutir, mais você vai aprender sobre isso. Então, 70% você consegue reter quando você realmente faz isso em grupo. Agora, incrível mesmo, 80%. Quando você faz, quando você vai lá, entende, pratica, discute e vai para a tua vida fazer o que tem que ser feito. Aí 80% entra para sua cabeça. Qual desses você prefere? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? Ou 80%. E aí você vai mudar de uma vez por todas a sua vida financeira. A escolha é sua e agora a gente já começa com as decisões certas aqui nesse minuto do treinamento. Bora lá? Bom, mas o que é esse método? Como que eu cheguei nele, né, no método PRF Marroquina? Muito simples. Ao longo da minha vida, eu conheci pessoas extremamente ricas e conheci pessoas extremamente pobres. Inclusive, eu me encaixava na parte do pobre, depois eu me encaixei na parte do rico. Só que de qualquer maneira eu consegui observar uma coisa entre essas duas pessoas. Existiam pessoas que eram ricas, extremamente infelizes. E existiam também pessoas pobres, extremamente infelizes. Mas o que acontecia? Porque o pobre tem a cabeça de pensar o seguinte: bom, no dia que eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. O rico pensa: bom, eu já tenho dinheiro e mesmo assim eu sou infeliz, ou eu preciso de mais coisas. Aonde está o problema? Onde está a falta de equilíbrio aí? Foi aonde eu entendi uma coisa: independente dos casos, pouco dinheiro, muito dinheiro, se você não tiver um pilar muito bem trabalhado, o pilar da felicidade, da prosperidade e da riqueza, isso vai se perder ao longo do tempo. Independente da sua condição financeira, porque aqui é muito além de condição financeira, vai numa condição de espírito, uma condição de estado mental. É diferente de apenas, a gente não está falando de dinheiro aqui apenas, é um pilar de vida. E foi isso que eu descobri ao longo da minha vida. E por isso que agora nós criamos esse método PRF. Sem esses 3 pilares, prosperidade, riqueza e felicidade, muito provavelmente, independente do que você tenha na sua vida, você não vai conseguir ser feliz. A verdade é que, para você ter uma vida plena, você tem que ter esses 3 pilares muito bem consolidados na sua vida. E para isso a gente tem que entender isso. Quer ver um exemplo? Você consegue imaginar uma pessoa com muitas dívidas sendo feliz? Difícil, né? Agora, outra pergunta. Você consegue imaginar uma pessoa cheia de dinheiro, porém
solitária sendo feliz? Percebe? Não dá. As duas coisas não funcionam. Nem você ter muito dinheiro, porém solitário, não ter uma vida incrível e nas outras áreas da sua vida, e por outro lado, uma vida sem dinheiro, mesmo que você tenha relações incríveis, você vai se sentir muito infeliz. Então, qual é o equilíbrio? Como fazer esse equilíbrio através dessas três áreas? Então, eu vou te explicar agora, vai aparecer aqui na tela um símbolo aqui do PRF, que é esse pilar aqui, é como se fosse uma pirâmide, né? Que são prosperidade, riqueza e felicidade. A prosperidade, ela está diretamente relacionada à sua mente, ao seu poder de pensar em algo próspero, algo além de você, algo que vá além das suas expectativas próprias, de uma pessoa, vamos dizer assim, egoísta. Existem vários níveis de pensamento de prosperidade. A gente começa naquele nível que é o nível que eu penso só em mim mesmo, e esse nível ele é ok, mas ele não é o melhor. E depois ele vem num outro nível, quando eu começo a pensar nas pessoas à minha volta. Eu começo a ter um pensamento realmente de prosperidade. Exemplo, quando eu era depiladora, né, eu tinha um pensamento de conseguir pagar minhas contas. Eu tinha um pensamento de conseguir pagar as contas do meu salão, conseguir pagar a escola dos filhos. Eu tinha esse pensamento, tá? Essa era a minha mente, tá? Conforme eu fui crescendo, fui criando recursos financeiros, eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu comecei a falar assim, tá bom, se eu conseguisse fazer com que a minha depiladora, com que a minha manicure, com que a minha cabeleireira tivesse a mesma vida que eu tenho, ou o mesmo carro que eu tenho, os mesmos tipos de viagens que eu tenho. Ou seja, aquele meu pensamento, a minha mentalidade de prosperidade já começou a se expandir. Hoje, a minha mentalidade de prosperidade é o quanto eu posso ajudar você e outras pessoas, isso ter uma onda imensa, a ter uma vida realmente próspera e rica. E além disso, a minha visão de prosperidade já está indo para uma coisa já, quanto eu posso ajudar o Brasil a ser um lugar que eu sempre sonhei? Você entende que você vai expandindo? A prosperidade, nesse caso do método PRF, é quando você começa a pensar algo além de você mesmo, além da sua própria vida. Fez sentido? Então, o próximo pilar é a riqueza. A riqueza, ela está diretamente relacionada ao ter. O que eu quero ter hoje como pessoa? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero ir num cruzeiro. Então, são metas de algo palpável, tá bom? A prosperidade já não é algo tão palpável assim. Já a riqueza é algo mais palpável, é algo que você compra, é algo que você deseja. Quero comprar um iPhone 10. É o pilar da riqueza, é o pilar do ter, tá bom? Então, isso nos leva ao próximo pilar, que é o da felicidade. A felicidade, ele é o que? O ser, né? Quem você precisa ser para ter essa mentalidade próspera? Quem você precisa ser para ter essa mentalidade de riqueza e prosperidade? Quem você precisa se tornar? Aí a gente entra no impasse aqui. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser antes de ser próspero, eu tenho que ser uma pessoa mais feliz antes de ser rico? E a resposta é sim. Se você começar pelo pilar da felicidade, que está diretamente relacionado com a tua essência, com a tua identidade, meu amigo, minha amiga, tudo isso muda. E é por isso que a gente vai trabalhar aqui no PRF fortemente em cima das suas crenças, em cima de quem você é, em cima da sua identidade, ajudando você a ser uma pessoa cada vez melhor. Porque eu não sei se você sabe, mas o dinheiro, ele só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa mesquinha, quando você tiver muito dinheiro, mais mesquinho você fica. Se você é uma pessoa caridosa, quando você tiver muito dinheiro, mais doação você vai fazer. Se você gosta de beber cachaça, quando você for rico, você vai trocar cachaça por uísque, por exemplo. Se você gosta de academia, se você tiver muito dinheiro, você vai simplesmente montar uma academia na sua casa, um personal trainer. Entende a diferença? Então a gente vai trabalhar muito aqui em quem você é, porque o resto acaba se tornando
consequência de tudo, tá bom? Então, a gente agora vai para o próximo passo. O que é esse próximo passo? Como eu te disse, aqui é tudo prática. Ouviu? Beleza? Não. Vamos treinar. Aqui abaixo vai ter um áudio que vai ser uma visualização guiada e eu vou ajudar você a encontrar metas para cada um desses pilares. Não adianta você entender o pilar, mas não colocar isso no papel, entendendo o que é isso realmente. Então, eu vou te ajudar através de uma visualização guiada a criar metas de prosperidade, de riqueza e de felicidade e depois você vai escrever, só depois da visualização. Então o áudio vai te ajudar a tirar isso da sua cabeça. Depois que acabar o áudio, você vai botar isso no papel, conforme um exemplo que eu vou mostrar aqui pra você, tá bom? Então é isso, vamos lá, bora ouvir o áudio, sabe quando? Agora. Quando é a hora certa de fazer? Agora. Vamos lá. Tchau.